Pra esse episódio 4 da segunda temporada de Loki, eu já quis abrir já a coleta de spoiler no começo, porque, na boa, o que foi isso que aconteceu? Aconteceu muita coisa nesse episódio. A gente teve Ravonna e a Miss Minutes pirando na batatinha de vez, cometendo uma das mortes mais cruéis, mais nojentas de toda a Marvel. A gente teve a revelação de quem podou o Loki. E a pior parte de todas, todo mundo morreu. Esse foi disparado o episódio de Loki com mais mortes visuais. Então vamos destrinchar tudo aqui. O que aconteceu, né? Inês Trunks, Peter aqui! Deixa eu começar esse vídeo rapidinho, pedindo muito a sua ajuda, com voto aqui embaixo no Invest pra gente. Estamos em 6 finais, a gente precisa muito chegar lá. E pedir pra você é a nossa única forma de conseguir isso, entende? A gente só tem essa rede social, a gente não vai usar nenhuma outra. A gente só pode pedir a sua ajuda. Você fez a gente chegar até aqui. A gente quer muito trazer isso pra casa, pro nosso trabalho, pra nossa fandom, pra vocês também, por tudo que a gente faz. E você pode fazer isso acontecer. Dar esse presente pra todo mundo lá de cá, pra que a gente continue sempre presenteando você. Independente disso, a gente vai continuar sempre alegrando vocês com o máximo que a gente puder. Então, muito obrigado por cada coisa que você faz pela gente, ok? Muito obrigado de coração. Deixei aqui embaixo já os links, só pra você dar um votinho e um clique lá do outro lado. É só isso, é um clique aqui, um clique lá na página de lá. E olha, desejo pra você em triplo. E sabe como é que eu vou pagar? Com mais vídeo, mais alegria o tempo todo. Tamo junto, valeu! Galera, mais um ótimo episódio de Loki. Pra muita gente esse deve ter sido até o melhor episódio da temporada, eu acho. Porque aqui a cobra realmente fumou, né? Os roteiristas não tiveram medo de matar, de fazer tudo dar errado. Então vamos analisar agora por tópicos, vamos lá. O estado da linha do tempo. No último episódio da primeira temporada, a série mostra como é a casa do Aquele que Permanece. A gente vê uma linha do tempo, né, retilínea no fundo. Uma única linha do tempo retona, e o Aquele que Permanece mora do lado de fora, numa pedra gigantesca, flutuando fora da linha do tempo. E bem pequenininho no topo dessa montanha flutuante em forma de rosca aí, você via o castelo do Aquele que Permanece. Já nesse episódio 4 agora, da segunda temporada, a série mostrou pra gente o quanto as coisas mudaram. A passagem pela linha do tempo já não é mais uma linha reta. É um emaranhado de fios. E aquela rocha tá totalmente quebrada, tá em frangalhos ali. Inclusive eu chutaria que essas rochas aí devem ser de algum material que consiga interagir com a radiação temporal, alguma coisa desse tipo, porque são rochas que existem fora do espaço-tempo. E o Kang usou elas para fazer todo o castelo dele. E também para fazer aquela munhoqueira lá de pedra lá que a Sylvie tá usando e controla tudo o tempo com aquilo. Loki não dá ponto sem nó. Então aquela rocha ali com rachadura dourada é de alguma forma especial. Com certeza é. Ravonna e Miss Minutes. Esse episódio 4 começou aonde o 3 parou, com a Miss Minutes revelando um segredo do Aquele que Permanece pra Ravonna, pra deixar ela com raiva, né? Rola a continuação daquele áudio que o Loki ouviu quando foi passado da TVA durante o deslizamento temporal. Tá lá mostrando o Aquele que Permanece agradecendo a ela por liderar o exército dele na guerra multiversal contra os Kangs, falando como se eles fossem ser um casal ali naquele castelo dele no fim dos tempos. Inclusive quando a Miss Minutes mostra a maquetezinha, dá pra ver que um dos tronos ali, a Ravonna sentava do lado do Kang no castelo. Então eles estavam realmente trabalhando como parceiros. A Ravonna era realmente uma líderzona, ok? Mas assim que a guerra acaba, o Aquele que Permanece vai lá e manda apagar a memória de todo mundo. Lavagem cerebral total. É a mesma menina pergunta, pô, tem certeza? E a partir daí todos viram escravos dentro da TVA, sem saber o que eles realmente são. Esse foi o protocolo 42. O número 42 é muito usado pelos escritores quando envolve multiverso e coisa assim. Deve ser algum tipo de piada interna deles, eu não sei. Até na Marvel mesmo tem isso. Se vocês lembrarem, a aranha radioativa que picou o Miles veio de outro universo e tinha o número 42, por exemplo. Mas enfim, né? A mesma Ravonna e a Miss Minutes tendo brigado lá por filmes no episódio passado, agora elas se unem na força do ódio. E galera, a Miss Minutes ficou simplesmente assustadora. Quando ela era tão boazinha, né? Tão fofinha na primeira temporada. E agora conseguiram transformar ela numa daquelas inteligências artificiais aterrorizantes. Ela tá realmente assustadora. Os animadores, editores, estão mandando incrivelmente bem com as cenas dela nessa temporada aí. Tipo, realmente passa essa vibe pra gente. Estão sendo muito criativos pra passar uma imagem macabra dela. O que seria difícil, ok? Ficou realmente assustador. Vocês viram ela rindo enquanto a máquina de cortar grama lá exprimia todo mundo no cubículo? Aquela galera ali foi se quebrando, se espremendo. Com certeza foi uma imagem muito bizarra, né? Que obviamente não dá pra mostrar numa série da Disney. Mas tenta imaginar a cena, só imaginar. Só de eu pedir pra você fazer isso já é uma coisa gore, né? Aquilo ali ficou empapado de sangue, carne, osso espremido. Foi horrível aquilo. A General Dox e todos os homens minutos dela viraram um cubo do Wall-E, basicamente. O X5 não aguentou olhar na hora. A B15 ficou horrorizada quando chegou depois.
Enquanto isso, a Ravonna tava olhando friamente ali, nem piscou. Mostra como ela era realmente uma líder de guerra fria. Já a Miss Minutes, pior ainda. Porra, ela tava com um sorrisão bizarro, como se estivesse gostando daquilo. Tava adorando ver aquilo. Ou seja, se concretizou o que eu falei nos episódios passados. A Ravonna e a Miss Minutes realmente viraram vilãs. Vilãs mesmo nessa temporada. Esse é aquele tipo de cena pra mostrar que os vilões são maus. Não é vilão fofinho que você gosta, não. Esse vilão aí, pô, é radical. Pra mostrar realmente que eles são errados, malvados, sabe? Você tem que ter ódio deles, tem que ser Joffrey, entende? Filme e série de herói costuma ter cena assim. Só que no final, o Obi rebootou o sistema, o que fez a Miss Minutes ser rebootada também. Então, pra mim, ficou subentendido que a programação da Miss Minutes está totalmente ligada à TVA. Sem TVA não tem Miss Minutes. Você consegue prender ela no timepad, você consegue parar ela rebutando o sistema. Então, por mais que pareça que ela tem liberdade para viajar pela linha do tempo e tal, ela faz tudo isso através das tecnologias da TVA. Ela depende do sistema da TVA para existir. Ela é assustadora, né? Mas tem essa fraqueza. E é por isso que ela queria um corpo de verdade, né? Quer dizer, por isso e para se sentir real e poder fazer um oba-oba com aquele que permanece. Ela de repente não sabe, ela não sabe o que é isso, essa sensação do oba-oba, mas pô, pelo que ela vê, deve ser bom, né? Deve ser bom. Imagina quando ela ganhar um corpo. Imagina quando a Miss Minutes ganhar um corpo, hein? Já a Ravonna, pô, é difícil saber qual vai ser o papel dela agora. Mas ela foi pro limbo, ela foi podada. Então ela tá lá no fim dos tempos, aquele ponto do tempo que tem o Alioth, né? Os Locks, tudo mais que a TVA podou. Eu acredito que ainda vão mostrar o limbo no final dessa temporada aí, ou nos próximos filmes do Kang. Talvez role uma terceira temporada de Loki, torço pra caramba, né? Porque assim ainda tem muita história pra contar. Liderança da TVA. Bom, acabou se concretizando o que eu falei nas outras análises, né? A General Dox foi presa, agora foi morta. A juíza já abriu mão. Então, quem tá na liderança agora é a B15, o Mobius, o Loki, o Obi. E até a Sylvie, né, que foi pra lá também. Então, o plano daquele que permanece deu certo no final das contas. Ele queria Loki e Sylvie comandando a TVA. Agora eles estão lá, comandando a TVA. Loki se podou. Então, assim, galera, com tudo dando errado na TVA, né, com o tear temporal sobrecarregado, a gente acabou chegando finalmente no futuro que o Loki tinha viajado, quando estava tendo o deslize temporal. Chegamos nesse ponto. Então ele se podar ali e ficar, né, contemplativo na hora, é meio que a forma da série mostrar pra gente uma daquelas coisas de bugar a cabeça com viagem no tempo. Definitivamente a cabeça da Sylvie estava bugada, a gente percebeu isso. Só achei meio anticlímax o telefone tocando, ser só o Obi. Criaram tanta expectativa naquele telefone pra nada, pô. Já na sequência dessa cena, o Obi desativa os protocolos de segurança da TVA. Então o Loki e a Sylvie passam a poder usar magia lá dentro. Agora tá liberado. Isso muda muitas coisas, porque agora eles são as pessoas mais poderosas lá dentro. E não só mais pessoas comuns. Eles são deuses, né? Deuses asgardianos. A Sylvie até usa a magia preferida dela, né? Aquela de poder de controle mental, né? Pra poder controlar o X5 e podar a Ravonna. Mas depois disso deixaram o X5 solto. Então eu realmente me pergunto qual vai ser o papel dele até o final dessa temporada. Até agora ele foi só um covardão. Mas vamos ver se ainda tem algum papel pra ele nessa derrocada da TVA. Os gênios. Não sei vocês, mas eu curti demais ver ali o Victor Timely, o Obi e o Casey trabalhando juntos. Porra, bom pra caramba. Ver essa reunião de gênios, pô, é a coisa mais quadrinhos que existe. Tava muito quadrinhos, sabe? Esse conceito de super gênios é uma coisa que foi literalmente criada nos quadrinhos. Super gênios trabalhando juntos. Imagina o dia que a gente conseguir ver no CM lá, sei lá, Reed Richards, Tony Stark, Hank Pym, os três trabalhando juntos. Porra, só gênio, né? Toda vez que isso rola nos quadrinhos é bom demais. Ah, o Tony Stark morreu. Beleza, né? E só tinha um Peter Parker no universo principal também, pô. Mas em No Way Home a gente viu o Tom Holland, Tobey Maguire, pô, o Andrew Garfield, os três gênios, né? Os três gênios aranha trabalhando juntos no laboratório. Não foi bom pra caramba? Foi bom pra caramba. Então, isso aí é quadrinhos puro. Quadrinhos. Mesmo que façam isso usando o multiverso, vai ser show demais. Mesmo que usem qualquer Tony Stark, bota um Tony Stark índio, japonês, loiro, não importa, vai ser bom pra caramba a gente ver isso. Mas o que eu gostei aqui é que tudo que a gente conversou desde o episódio 1, né, do significado do Ouroboros, eles deixaram explícito agora. Mastigaram pro grande público. Quem acompanha as análises aqui do canal tá careca de saber que Ouroboros é um símbolo mitológico de morte e renascimento, é um ciclo. É uma cobra mordendo o próprio rabo, se devorando, mas ao mesmo tempo saindo da própria boca e renascendo. Então é um ciclo sem fim. Na análise do episódio passado eu comentei com vocês que isso era claramente uma referência ao paradoxo de Bootstrap que eles criaram na série. O paradoxo de Bootstrap é quando você tem um objeto, uma informação que não foi criado por ninguém, não tem origem. Sabe, não tem sentido isso, mas é totalmente possível com viagem no tempo, é um paradoxo. É você viajar no tempo e me entregar esse controlezinho aqui de luz, ok?
Aí eu vou pro futuro e eu entrego pra você isso aqui. De onde que surgiu isso aqui? Não tem. Isso é o paradoxo de Bootstrap. Então você tem aquele que permanece, que foi criado no episódio passado, com a Ravonna levando o handbook, com os designs lá da TVA pra ele quando ele era criança, né? Livro que foi criado pelo Ouroboros. E ao mesmo tempo você tem o próprio Ouroboros, que só criou o livro por causa dos designs e das tecnologias que o próprio Victor Timely fez no passado. Isso é completamente possível pela lógica da viagem no tempo. Mas, pô, pensa, mano. Se o Obi pegou a ideia do Victor Timely e o Victor Timely pegou a ideia do Obi, se um pegou as ideias do outro, da onde que veio a ideia? Não veio, não teve origem. Quem criou essa informação sobre tecnologias que manipulam o tempo? Aí que tá, a ideia não veio de lugar nenhum. Ninguém criou essa ideia. A informação veio do nada. Esse é o paradoxo de Bootstrap. A gente conversou sobre isso aqui no canal já, né? Mas nesse episódio 4 eles fizeram questão de mastigar esse paradoxo pra gente, deixar bem claro pra gente. E de quebra mostraram que o Obi já era gênio antes da TVA. Então provavelmente todo mundo ali tinha uma função importante na guerra multiversal, mas acabaram virando relés funcionários quando a guerra acabou e a TVA virou um ambiente corporativo, né? Um mega escritório. Mas uma coisa que eu tenho que corrigir, que eu falei na análise passada e eu acho que acabou passando batido por mim mesmo, é que esse Victor Timely não é o aquele que permanece. Em algum ponto da vida do aquele que permanece, ele foi Victor Timely. Tanto esse Victor Timely quanto aquele que permanece tiveram a mesma origem recebendo o livrinho da TVA, porque a Ravonna fez isso na linha do tempo sagrada. Só que o aquele que permanece é da linha do tempo sagrada, enquanto esse Victor Timely é de uma linha do tempo ramificada. Ou seja, ele é uma variante do aquele que permanece, com uma história bem parecida, né? Tipo o Loki dessa série, que é uma variante do Loki da linha do tempo sagrado. Ele é uma variante, mas tem praticamente a mesma história que o Loki que a gente conhece. Entende? Aliás, eu tenho que dizer que eu juro pra vocês que eu achei que esse Victor Timely seria mais importante, porque teve um episódio inteiro de disputa pra buscar ele no episódio passado. Só que nesse episódio ele morreu igual bosta por causa da radiação temporal. Quem assistiu aqui o vídeo da teoria da porta do tear temporal, né, que eu falo sobre as tecnologias do Hank McCoy, sabe que a gente já tinha conversado aqui sobre os cartazes e inscrições no chão da entrada do tear temporal. Lá estava explicando sobre o efeito de espaguetificação, né, de transformar em macarrão, e sobre a radiação temporal também. Ou seja, uma coisa que eles só foram explicar pra gente agora, na verdade, quem prestou atenção lá nos detalhes escondidos no chão e nas paredes da TVA, quem prestou atenção nos cartazes, já sabia desde o episódio 1. Pra você ver como é que essa série se preocupa com detalhes, em amarrar as coisas, entende? Mas sim, foi uma baita morte chocante, ele morrendo do nada ali quando tentou sair do tear temporal. Eu acho que foi uma das mortes mais chocantes, inesperadas do Semi. Pegou geral de surpresa. Porque o Victor Timely era a única esperança para eles salvarem a TVA. A tecnologia dele, pô, era a peça que faltava para a máquina do Obi funcionar. Fazia sentido tudo funcionar, né? As peças estavam se encaixando, literalmente. Daí, do nada, o Victor Timely espaguetificado, é isso? É, vira macarrão, né? Assim que toma um jorro multiversal de radiação temporal. É o fim da TVA? No final desse episódio, né, além do Victor Timely morrer espaguetificado, o tear temporal sobrecarregou de vez e explodiu. Daí fica a pergunta, é possível que a TVA inteira tenha sido destruída? Sim, é possível. Talvez eles tenham que reconstruir tudo quase do zero. Talvez eles tenham sido mandados para alguma realidade específica. Não dá para saber exatamente o que aconteceu. Mas no mínimo, do mínimo, a TVA travou. Esse é o mínimo. A TVA está sem energia, porque o tear temporal desde o início foi criado para pegar a energia da linha do tempo. Desde que aquele que permanece era o Victor Timely, ele tinha criado aquele design do tear para pegar energia do próprio tempo. Então, a TVA depende da energia do tear temporal. Agora que ele explodiu, no mínimo, do mínimo, os trabalhadores da TVA estão presos ali dentro sem nenhuma energia, né? Com nada funcionando. Mas eu quero saber as teorias de vocês. Na sua opinião, essa explosão afetou as linhas do tempo? Rebutou o multiverso? Ou você acha que quase todo mundo morreu e a TVA foi destruída? Talvez tenha ido todo mundo parar no limbo. Se você ficou até aqui, por favor, ajuda a gente com o voto aqui embaixo no IBEST. Vai detonar esse voto, vai ser bom demais pra gente. Cada voto é uma alegria gigantesca que você pode dar pra gente. É uma possibilidade, é um vislumbre que a gente tá tendo. Caramba, a gente tá chegando, a gente tem chance. Então, se você puder, perde 3 minutinhos do seu dia dando voto aqui nas 6 categorias. Você vai dar um presente gigantesco pra mim, pra toda a nossa equipe e pra vocês também. Obrigado por tudo isso de coração que vocês fazem por isso aqui, tá bem? Por todo esse trabalho. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos junto. Não parou não. Tem mais, tem análise de GenV, tá chegando, então tem que estar inscrito com o sininho. E tem mais teorias de Loki chegando, mais previsões pra gente fazer. Tem muita coisa bacana, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!